né, página 246, o que eu estudei, né, aquela breve revisãozinha, né, que o livro traz para vocês. Aí a gente vai corrigir aí o que eu estudei, tanto conteúdo de águas como dos seres vivos que ficou, né? E aí a gente fica revisionado, né? Jackson, Matheus e João Gabriel. Galera que acordou cedo aí. O resto deve estar dormindo ainda, né? Deve estar esperando às 8 horas para poder fazer verificação de aprendizagem. Ou não, né? Para dormir até às 10 também, não sei, né? Vamos lá então, galera. Todo mundo aí com material na mão? Beleza? Joinha? Já tô. Então tá bom. Vamos lá. No comecinho aí o autor coloca assim: a água é um dos componentes do ambiente e é indispensável para a existência da vida do planeta, né? Ou seja, não tem vida sem água. Sem água. Aí fala que a maior, né, para completar, a maior parte da superfície da Terra é coberta por Água. água, né? Água. Fala em torno ali de 3/4, né? Se você dividir a Terra Hoje em 4 partes, 3 partes de água e apenas uma parte, né, em torno aí de 25% aproximadamente de terra. Fala. No quinto ano, eu lembro que a gente viu, tipo, tipo uma pizza e tava falando quais eram a água, o tamanho da água, né, Aham. conforme o planeta. Era Lá aquele é tava, o gráfico, né, em forma de pizza, né? Aí eles dividem aquele gráfico, né, em forma de pizza. Se você dividir uma pizza em 4 partes, né, uma parte vai ser de terra e as outras 3 de água, né? Aí em torno de 3/3, né? É isso, né, questão de montante. Aí depois vem aquelas questões que a gente falou de água potável, de água doce, né, e água salgada, que é a grande maioria, né? Infelizmente, né, ou felizmente, é a composição do nosso planeta. O que a gente não pode fazer é destruir, contaminar, poluir, né, o pouco de água doce que a gente tem, de água potável, né? Mas que a água potável é a grande minoria, né, que é Ô tio, pouco não, tio. Hã? Eu tava vendo na internet, eles acharam água na Lua. Não sei se é na Lua ou em Marte. Não sei. Ah, mas só que em vez de ser água salgada, era água potável. Na verdade, o Jackson, eles falam em possibilidades, né? Eles falam em possibilidades. Uma câmera, uma sonda e tal, eles falam que tem água subterrânea em Marte, né? Ela não é superficial, ela é subterrânea. Mas, na verdade, eles não foram lá, não cavaram, não tocaram nessa água, né? Eles falam em possibilidade. Então, não é algo palpável para a gente, né, dizer que existe, porque, né, os caras que falam que tem, eles não foram lá, não cavaram e não mostraram essa água para a gente num copinho lá, né? Ó, tem água aqui, ó, essa água é boa, né? Então, são possibilidades, né? Eles falam aí que só para chegar em Marte, né, nos dias atuais, com as máquinas que a gente tem, leva em torno de 2 anos só para você chegar em Marte. Levaria 2 anos de viagem, ou seja, ainda é bem complicado, né? Mas vamos lá. A segunda aí, né? A água pode ser encontrada em diferentes estados físicos. Ah, aí, né, vem aquela coisa de forma, volume e tal que a gente viu. No primeiro quadrinho aí, ele fala, nesse estado físico, a água tem forma e definidos. Forma o Volume. quê? Volume, Volume? né? E qual estado que é? Sólido. Né? Ou sólido. seja, no primeiro quadrinho aí, no estado sólido, a água ela vai ter forma e volume definido, né? Ela tem forma e volume definido. Ela vai ter um formato, se você colocar num cubinho quadrado, se você colocar na vasilha redonda,
né? Em qualquer situação que você colocar, ele vai ter o formato daquilo ali e vai ter o volume definido porque está no estado sólido. Já no do lado aí, ele fala assim, nesse estado físico, a água tem Forma. forma definido, mas não tem definido. Volume. Qual o estado que é? Líquido. Estado líquido. Tá, então se é estado líquido, nesse estado físico, a água ela tem o que definido? No estado A líquido, forma. ela tem a forma. Se você pega a água no estado líquido, 1 litro de água, você tem 1 litro de água. Se você colocar numa vasilha quadrada, ele vai tomar forma? Vai ficar quadrado? Vai. Se você colocar numa vasilha redonda, ele vai ficar redondo? Vai. Sim, Se você colocar Vai. numa vasilha triangular, ele vai ficar triangular? Vai. sim. Ou seja, Vai. ele tem forma definida? Sim. Não. Ele tem um volume definido, porque eu falei para vocês que a gente pegou 1 litro de água. Então, nesse estado físico, a água tem volume definido. Se você definir 1 litro, 2 litros, 3 litros, você tem um determinado volume que foi definido, né? Aí, ele não vai ter, mas não tem forma definida. Por quê? Se você tiver 1 litro de água, qualquer recipiente que você colocar, ele vai tomar a forma daquele recipiente. Então, ele tem uma quantidade definida, ele tem um volume definido, mas ele não tem o formato definido, ele não tem forma definida. Entendeu? Ele vai pegar a forma de qualquer recipiente. Você colocar ele numa forminha redonda, numa forminha retangular, numa forminha quadrada, ele vai pegar a forma daquilo ali. Aí se você pegar, colocar dentro de uma forma, colocar no freezer, aí quando ele estiver no estado sólido, aí ele vai ter forma e volume definido. Você colocou 1 litro, né? E ele vai estar naquele formato da forma que você utilizou, certo? Então é estado líquido, ele tem volume definido, mas não tem forma definida. Certo? Completado aí? O quadrinho de baixo. A água pode mudar de estado físico. Aí vem, né, aquele esquema da água, é o ciclo da água na natureza, né? Aquele esquema que ele passa por vários estados. No primeiro aí, no primeiro de cima, né, tá lá a letra Fusão. A. Solidificação. Fusão. Tem a setinha Peraí, de aí cima ou de baixo? pro lado, né? Hein? De cima ou de baixo? O de É da cima. água pro sólido. Da água pro cubo de gelo. Então, fusão. Solidificação. Hã? Solidificação. Solidificação, né? O primeiro aqui de cima, solidificação. Gerônimo, Oi, qual página que eu tive que fazer um negócio ali pro meu pai? 246. Valeu. Nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui. O primeiro de cima, né? Tem a setinha mostrando da água pro cubo, solidificação. Aí depois ele passa do cubo para a água. Qual que é o de baixo aí? Fusão. Fusão. Fusão, né? Fusão, solidificação e fusão. Aí olha só, qual que é o ponto de fusão e de solidificação da água? Solidificação, eu não sei, mas de fusão é de 100 graus. Hã? E menos graus. Menos zero. Depois de Menos zero. zero para solidificação Uhum. e para fusão é... Então, é 100 É graus. mais, eu acho. Mais 100 graus. Não, acho que é 100 graus. Ah, não sei. Né, o Jacques aí falou, né, menos zero, abaixo de zero, né, Jacques? Porque não tem menos zero.
abaixo de zero. Olha só, se você tiver a 0 graus, a água ela vai começar a congelar de 0 graus para baixo. De 0 graus para baixo, a água ela vai começar a congelar. Se você tem o gelo, chegou a 0 grau e começa a ganhar mais temperatura, ela vai derreter e vai passar para o estado líquido. Ou seja, o ponto de fusão e o ponto de solidificação específico é 0. 0 graus é o ponto de fusão e é o ponto de solidificação. É 0 graus. Só que, se está a 0 graus, né, a água, ela chegou a 0 graus e continua caindo a temperatura, ela vai solidificar. Se você tem o gelo, ele ganhou temperatura, chegou a 0 grau e continua ganhando temperatura, ele vai começar a derreter. Ou seja, o 0 é o ponto específico, né, que vai determinar aí o ponto de fusão ou solidificação. Ok? Na segunda aqui do lado, ó, o de cima tem a seta de uma nuvem para a água. Qual que é o nome do processo? Condensação. Condensação, né? A água lá nas nuvens, ela vai condensar, né, e vai precipitar. E aí, depois que choveu, a água está no ambiente, ela vai, a setinha aqui da Fazer água, o processo de evaporação. Evaporação. né, evaporação ou vaporização, né? Qual é a diferença de evaporação e vaporização? Eu acho que é porque vaporização. Ah, não, deixa. É porque eu ia falar uma coisa, mas. Fala, ué. Não tem nada a ver, não. A diferença é que vaporização, ele é mais lento. E evaporação, normalmente, é mais rápido, né? Essa diferencinha básica, que na verdade é o mesmo processo. É a água passando do estado líquido para o estado gasoso, né? Só que quando você tem um processo mais lento, igual acontece no ambiente, né? Com o ambiente aquecendo para evaporar, a gente tem aí a chamada vaporização. E aí, evaporação é quando é mais rápido, né? Então, o de cima, condensação, e o de baixo, vaporização, né? Ou alguns colocaram aí, evaporação. Bom dia, Maria Eduarda. Chegou aí agora. Aí a gente tem o ciclo, né? A gente tem o ciclo da água na natureza aí, o esqueminha básico, né? Mostrando os seres vivos, a água precipitando, evaporando e tudo mais, um esquema exemplificando aí. Aí, virando para a página 247, né? O esquema está na 246, virando para 247, né? A gente tem lá em cima um quadro, né? Falando lá, a maior parte da água existente no planeta Terra tem alta concentração de sais e é encontrada em mares e Oceanos. oceanos. Abaixo do quadro está assim, o restante da água que cobre a superfície da Terra é encontrado em rios, lagos, geleiras ou no subsolo, né? Aqui, ó, primeirinho aqui no canto, oceanos, né? O segundo aqui abaixo, lagos, geleiras e no subsolo. Isso aqui a gente fala de água potável, né? Água doce. Lembrando que maior reservatório de água doce do planeta, rios, lagos,
ou subsolo. As 4 alternativas aí que o exercício mostrou. Onde que está a maior concentração de água doce do planeta? Rios, lagos, geleiras e no subsolo. Qual deles? Uma opção. Geleiras. Hã? Geleiras. Geleiras. Geleiras, né? A maior concentração de água doce do planeta, nesses ambientes que foram citados aí, né? A maior concentração de água doce está congelada, está no estado sólido nas geleiras, né? Nas calotas polares, né? É a maior concentração de água doce do planeta, não está nem nos rios, nem subterrâneo, nem nada. Estão congelados. Aí fala aí, né? Da água doce existente na superfície terrestre, apenas uma pequena porção, né, pode ser acessada para ser consumida. A água precisa ser potável. A água que chega às residências passa por um tratamento nas estações, né, que são as ETAs, Estação de Tratamento de Água. Aí tem as etapas aí, né, da ETA, né, da Estação de Tratamento de Água. A primeira, tá aí número 1, né, a água de fontes superficiais é bombeada para a ETA. Qual que é o processo aí? Esse daí eu não entendi. Né? Captação. Captação, né? Quando a água ela é bombeada lá do rio ou de represas para a estação de tratamento, esse processo é chamado de captação. É quando você capta, quando você pega a água do rio para levar para a estação de tratamento para ser tratada. Então, o primeiro aí nesse quadrinho verde, o número 1, é captação. Depois que a água é captada, né, a água é transferida de um tanque onde é mantida em movimento lento que leva à formação de flocos. Qual é o processo? Incorporação de produtos químicos. Mas o nome do processo. Eles colocam produtos químicos, né? Aí ela fica em movimento lento e formam flocos. Fica tipo uma geleia, tipo uma gelatina, né? Dentro da água, formam flocos gelatinosos com a sujeira que está na água, ela fica agarrada nesses flocos. Esse é o processo Sei não. chamado floculação. Floculação. Fala de novo, tio. Floculação é a formação de flocos. Floculação é a formação de flocos. Esses flocos gelatinosos, né, pegajosos, eles ficam no fundo da água e vai aderindo sujeira. Né? Isso aí é para esses produtos químicos que o Jacques falou aí, né, incorporação de produtos químicos, que a água fica ali em movimento lento, meio parado, e ela fica formando flocos. Então, floculação, o 2. O 3, a água fica em repouso, né, parada e tal, e os resíduos ficam no fundo do tanque. 3. O 3 eu achei não. Quando a água fica parada no tanque, né, sem movimento, e aí a sujeira vai toda para o fundo. Aqui que eu falei com vocês, se você pegar uma água do rio aí, colocar dentro de um copo, deixar lá 1, 2 horas parado, depois você vai lá ver, a sujeira está quase toda no... Filtração. Isso é a decantação. Quando você deixa um líquido parado para as partículas sólidas irem para o fundo, esse processo é chamado decantação. Decantar. Tem até algumas bebidas, alguns produtos, né, de uso pessoal aí que usa também esse processo chamado decantação. O 3, então, 3 é decantação. Deixar a água parada lá no tanque para a sujeira que está superficial na água, ela ir toda para o fundo. Decantação. E aí o 6 ele fala que é armazenamento e distribuição, né? Deixa lá nos tanques, armazenado para depois distribuir. Né? O 5, não, ele vem no sentido contrário. Né? Filtração. 4 aí, né, é a filtração, passa por filtro, remoção de partículas sólidas, né? Então, 4, filtração, né?
falou aí, passa por filtros, né? Vai ser filtração. E aí o 5 é a adição de produtos químicos, né? Que é o processo de colocar o cloro, né? Adiciona cloro para matar os produtos biológicos, né? Bactérias e tudo mais. E aí depois que essa água está pronta para ficar armazenada e distribuída para a população. Certo? Então, primeiro, captação, floculação, decantação, Filtração. filtração é a 4. E aí, Acabou. a última aí, né? A poluição da água pode ocorrer de diferentes maneiras. E aí vocês vão ligar as figuras, né, aos quadrinhos. O primeiro quadrinho, acidente com embarcações. A É o do terceira barco. figura. Né? Ligar lá onde está o barquinho. Desgaste inadequado. Descarte inadequado de resíduos sólidos. Primeira Ah, pergunta. Né? Primeiro. O primeiro quadrinho. Né? Descarte inadequado. Aplicação de agrotóxicos. Segundo. T. A bombinha amarela aí, né? Que é a bomba de bater veneno que o pessoal utiliza. E aí o último lá é despejo de esgoto não tratado nos corpos de água, né? Já está bem Último. um do outro, né? Para vocês ligarem. Ótimo, na página 246 tinha um negócio para fazer no final. Não tinha não. Não é para fazer isso. Ah, o negócio de numerar, tio. A figura é para numerar, né? Número 1. A figura aí é para numerar. Tem os quadrinhos na figura. É verdade. Né? Tem aí a descrição 1, 2 e 3. Né? Explicando Pode falar? o que é do ciclo. Onde que está o 1? Um tá na luz, bate nos ventos. Eu coloquei ali, ó. Na direita do elefante. Também. Do elefante. Lá onde tem os risquinhos assim? Aham. No lado das palmeiras ali. Isso, aí é o 1. O 2 onde? Vapor Nas na nuvens. nuvem lá em cima. Lá na esquerda. na nuvem. E o O 3 3 debaixo das nuvens. embaixo da nuvem, né? Ou seja, ficou aqui, ó. 1, né? Do lado do coqueirinho. 1, o 2 acima da nuvem e o 3 abaixo da nuvem, né? A gente tinha levado uma barrigada aí e passamos batido com essa numeração aí. Show? Para a gente finalizar agora, a gente vai lá na página 269. 269. Né? Que estudei aí sobre os seres vivos na 269. Certo? Todo mundo abriu? Abri. Abre. Né? Os seres vivos apresentam algumas características que são comuns a todos eles. Ou seja, os seres vivos são formados por Células. células, né? Lá no comecinho da página 269, né? A primeira, para completar aí, célula. Todos os seres vivos, né? Eles são formados por células. Ainda que seja a célula mais completa ou rudimentar, são formados por células. As células podem ser de 3 tipos. Né? A primeira aí, qual tipo de célula que é? Vegetal. Vegetal. Né? Ele vai ter aí de específico, né, que é exclusivo delas. Acima da figura aí completa com o quê? Vácuo. Vacúolo, né? É o vacúolo. São grandes espaços que tem dentro da célula vegetal que armazena líquido e minerais. São vacúolos. E abaixo da célula o quê? Citoplasma. Citoplasma. Não é citoplasma, não. Citoplasma é o espaço interno da célula.
todo espaço interno dentro da membrana é chamado de citoplasma. Esse aí é uma organela específica da célula vegetal, né, que é chamado de plasto. Plasto. Que? Plasto? Plasto, que a gente costuma, né, chamar até porque faz a célula ser verde, né, de cloroplasto. Quem quiser colocar aí também cloroplasto, pode colocar. Cloroplasto. Bom dia, Abner. Na segunda célula, né? O Abner entrou aí agora, página 269. 269. Na segunda, né, figura aí, ele já fala que é uma célula animal, né? Já está escrito lá em cima, célula animal. E acima da célula ele está sinalizando a parte de fora da célula. Qual que é essa estrutura? Isso daí. A parte de fora da célula. Essa daí não achei, eu só achei a segunda ali. A segunda você colocou o quê? Núcleo. Né? A de baixo está representada em roxo aí, né? É o núcleo. A parte de cima, se você pegar uma célula na mão como se fosse uma bola, aquela parte que você toca por fora da célula é a membrana celular. Então, acima da figura aí, ó, membrana celular. Membrana celular. E abaixo, né, como o Matheus já falou ali, está representado de roxo, é o núcleo. Né? Aqui vocês vão colocar o núcleo. Ô tio, tem que colocar celular? Sim, né? É a membrana celular. Então, quais que são as três estruturas básicas de uma célula eucariótica? Membrana, citoplasma e núcleo. Membrana delimita o espaço da célula, interno e externo. Citoplasma é todo o espaço interno da célula, onde está as organelas. E o núcleo é onde fica armazenado o material genético. A última célula aí, qual que é? Bacteriano. Bacteriana. Acima dela aí, tá mostrando o quê? Eu coloquei o segundo que é citoplasma. Não, você está mostrando o lado de fora dela. O citoplasma está mostrando é na de baixo. Acima aí está mostrando essa parte de fora. Alguém colocou outra coisa? Não. Eu não coloquei, não. Essa parte de fora aí é um revestimento de reforço que ela tem por fora da membrana celular, que é a chamada. Algumas células têm essa outra membrana por fora da membrana celular. Alguém lembra o nome? Tem a membrana celular e por fora tem uma outra membrana de reforço. É a parede celular. Parede celular. Tem algumas células, né? Ô tio, tem assento celular? Não. Não, celular não. Sem acesso. Então, a primeira aí, parede celular, e abaixo, né? Esse aqui está mostrando aí, né? Dentro lá daquele roxo, poderia até confundir aí, né? Parece que está mostrando o DNA, né? Mas nesse caso aí, ele está um pouco abaixo do DNA, é o citoplasma, que é todo o espaço interno da célula. Citoplasma. Então, a célula última é bacteriana, acima tem a parede celular e abaixo tem o citoplasma. Embaixo aí, né, setinha aí, ó, tá mostrando. Essas células apresentam um núcleo delimitado por uma membrana, por isso são chamadas de
A primeira e a segunda célula, vegetal e animal, elas têm núcleo que é delimitado por uma membrana, então são chamados de quê? Não sei, acho. Eucariontes. São células eucariontes que têm carioteca. É para colocar células eucariontes? Vou colocar eucariontes. Eucariontes. E do lado lá, né, tá mostrando a célula bacteriana, né, não apresenta núcleo delimitado por uma membrana, e o material genético fica solto, ou seja, fica solto, disperso no citoplasma. Se a animal e a vegetal, que tem núcleo definido, chamam eucariontes, a bacteriana vai ser chamada de quê? Procariótica. Hã? Procariótica. Procariótica ou procarionte, né? Isso aí depende do autor, coloca procarionte ou procariótica, tanto faz. Tem acento, então, no procarionte. Não, não, eu estou falando assim separado para vocês entenderem, né? Procarionte ou procariótica, mas não tem acento não, é tudo sem acento. Eucarionte escreve eucariontes. Isso, do jeito que se fala, eucarionte. E a outra aí, do lado, é procarionte. Por isso que eu falei pausadamente assim, mas não tem acento não. Abaixo aí, os seres vivos são formados por apenas uma célula. Tem uma célula, são chamados de quê? Unicelulares. Unicelulares. Uma célula unicelulares. É junto? Junto, tudo junto. Unicelulares. Já os são formados por mais de uma célula, né? Duas ou mais células são chamadas de quê? Já aqueles Pluricelulares. pluricelulares, né? São formados por células, né? Então vão ser seres celulares. Unicelulares tem uma célula, né? E pluricelulares quando tem duas ou mais células. Unicelular e o de baixo pluri. Pluri de plural. Pluricelulares. Tudo junto. Pluricelulares. Esses seres apresentam Células? Aí ele continua falando, né? Inclui reações químicas, de formação, quebra de moléculas, Células? metabolismo. Metabolismo, né? Eles apresentam metabolismo, né? Que inclui reações químicas de formação, quebra de moléculas, tudo isso aí são frutos das reações químicas. A quebra das moléculas para a liberação de energia pode ocorrer na presença do gás oxigênio, que são chamados seres. Quebra das moléculas que acontece na presença do gás oxigênio são chamados de seres aeróbios. E o outro aí, na ausência do gás oxigênio, são Aeróbio? aeróbios. Aí tem acento, tá? No ró. Aeróbios. A-E-R-O com acento, aeróbios. Ah, tá. E os outros, e o de baixo aí, o que acontece na ausência de oxigênios. Você vai, ausência, né? Você vai colocar na frente aí o A, N. Anaeróbios. Vai colocar o quê? Anaeróbios. Anaeróbios. AN na frente e aeróbios. Anaeróbios. Que
quer dizer ausência do oxigênio. Seres aeróbios, presença de oxigênio, e os seres anaeróbios, ausência de O oxigênio. anaeróbios é para colocar embaixo do anaeróbios? Embaixo do aeróbios. Né? Completando aí, a quebra das moléculas para liberação de energia pode ocorrer na presença do oxigênio, são chamados aeróbios. Ou na ausência do gás oxigênio, que são chamados organismos anaeróbios. Uhum. Certo? Vamos lá para a gente finalizar, a gente tem 2 minutos. A gente não precisar abrir outro link. Possuem capacidade de responder a estímulos, é uma característica dos seres vivos. E abaixo aí apresentam. O que eles apresentam? Ciclo de vida. Ciclo de vida. Apresentam ciclo de vida. Que inclui etapas como Nascer. nascimento, aí depois ele colocou crescimento, desenvolvimento, reprodução e depois Morte. morte, né? E o ciclo de vida aí são as etapas do ciclo de vida. Nascimento, o ser nasce, ele cresce, ele desenvolve, aí ele reproduz, deixa descendente e depois morre. Certo? Pessoal, a gente já entrou no último minuto, né? A gente finalizou aí a correção, aí para a gente não abrir outro link, né? Para Tio, a foto. minutos. Ah, A foto. a foto, a câmera já está aqui na mão. Alguém vai abrir a câmera aí ou vocês estão descabelados? Falta pouco. Eu tô descabelado. Tá descabelado? Penteadão aí, ó. Eu tô descabelado, então não. Um, dois e. Matheus tá diferente.